Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, professor Gerson, com mais uma live, trazendo até você conhecimento das Escrituras, já declarando que não estou aqui, querido, para defender uma bandeira denominacional, não estou aqui para atacar a religião de ninguém, pois religião para mim tem sido sempre um malefício para a humanidade, que tem levado as pessoas a se elitizar e olhar para o seu próprio umbigo através da religião e criando em seu caráter preconceitos a ponto de, em nome de Deus e da sua ideologia religiosa, pratica até homicídios, matando em nome da fé, onde a Bíblia diz que não matarás dolosamente. E nós vemos, querido, que hoje nós estamos atravessando o nosso país uma grande transição de ideologias, porque democracia é isso, compartilhar ideologias, e temos o direito de escolhermos a ideologia que queremos seguir. E hoje a imposição das religiões e desse braço que está sendo usado de forma tendenciosa, esse braço que tem sido usado de maneira mercantilista, esse braço que tem sido usado de forma ilícita em nome de Deus, estamos aqui com toda a nossa virtude, toda a nossa força, com toda a nossa saúde, para defendermos, querido, um evangelho genuíno, um evangelho que esteja sobre as bases da rocha, que são os ensinamentos da Torá, da Taná, e também da Brit Hadashah, sobre os ensinamentos de Yeshua, nosso mestre, nosso rabino, que nos ensina o caminho da salvação. Entre Jesus e outros idealizadores de ideologia, eu fico com a ideologia, os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós estamos hoje, querido, num momento de escolha, de decisão. E Jesus ensinou que nós devemos observar o caráter e a ideologia de uma pessoa religiosa ou do caráter humano pelos seus frutos. Uma árvore, quando está plantada, querido, na corrupção, uma árvore, quando está plantada, querido, num terreno enganoso, um terreno onde a mentira e todo tipo de sinceridade, querido, não é praticada. Então, a árvore nós conhecemos pelo fruto. E o fruto é resultado de onde essa árvore é plantada. Deus plantou o ser humano nessa terra com uma intenção, que era compartilhar os seus frutos com o seu próximo. Amado, se você observar, uma árvore nunca vai frutificar para si mesma. A árvore sempre frutifica para outros. E esse mandamento é para mim, esse mandamento é para você, que se diz estar ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Nós não podemos, querido, frutificar para nós mesmos, vivermos um evangelho egoísta, um evangelho que está, querido, balizado sobre o nosso próprio umbigo, nosso próprio orgulho, nosso próprio desejo, nossa própria inclinação animal e carnal. Precisamos viver considerando o ser humano com igualdade. Que nós venhamos olhar para o ser humano com um amor incondicional, independente do que ele faz ou deixa de fazer. Que o nosso amor brilhe como o sol, que brilha tanto para justos e injustos.
e que o nosso amor seja semelhante à chuva que molha, que rega a terra, querido, sem fazer acepção de cor, de raça, de fronteiras, de opções sexuais e até mesmo, querido, os nossos próprios inimigos. Sem fazermos acepção, olharmos para o nosso próximo como um ser humano que tem os mesmos direitos, que tem os mesmos valores, acima da sua cultura, acima da sua capacidade acadêmica, acima, querido, de tudo. Pois o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E se o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é porque, querido, todos diante de Deus somos seres humanos que temos a mesma medida. Todo ser humano que quer ser mais do que o outro, que olha para os seus próprios valores, para as suas próprias qualidades, e se acha numa vida maior, e encontra o caminho da soberba, o caminho do orgulho, o caminho do preconceito, o caminho da desigualdade social, o caminho, querido, de se achar maior, de se achar melhor. Qualidades que são, querido, um dever de cada ser humano. Ele, meu amado, ele, meu querido, não nos faz melhor do que ninguém. A diferença, meu amado, entre o pobre, o rico, o intelectual, o analfabeto, estão em suas posses e em sua informação. Os valores que Deus deseja e que Deus se inclina e que Deus quer que frutificamos habitam em nossa estrutura moral, onde o caráter, a sinceridade, a honestidade, uma vida de amor ao próximo seja manifestada. Nossa estrutura emocional, onde nossas emoções, nossos sentimentos estejam conciliados, estejam sendo reflexo dos sentimentos que habitaram no coração do nosso amado e meigo Jesus. Que nós possamos sempre, querido, refletirmos essa luz sobre este mundo. Que possamos sempre temperar o nosso próximo com o sal, que tempera, que salga, que produz sede de Deus na vida alheia. Que as nossas vidas sejam um salgar, um produzir sede, para que quando olharem para o seu temperamento, quando olhar para o seu tempero, quando olharem para a sua vida, possam ter sede do Deus Criador do céu e da terra, que moldou o seu caráter, que moldou sua emoção, que moldou sua estrutura moral, que moldou sua estrutura intelectual, sua estrutura de pensamento, que pensa como Cristo, que anda como Cristo, que fala como Cristo, que sente como Cristo e que se manifesta de uma forma representativa como um verdadeiro embaixador de Cristo. Ser embaixador de Cristo é uma grande responsabilidade de todo cristão. Por isso, se você quer conhecer uma árvore, observe em que terreno que ela está plantada. Se é um terreno fértil, se é um terreno bom, se são ideologias corretas, se são pensamentos corretos, se são ideologias que se conectam com os princípios de Deus revelados em sua palavra, ou são princípios, ou são terrenos que estão aliados à carnalidade, à nossa inclinação animalesca de se voltar contra os princípios de Deus. Quer conhecer e saber em quem você vai votar? Eu não inclino nem para um,
e nem inclino nem para outro. Eu observo o terreno em que se está plantado as ideologias e os frutos que diariamente são produzidos. E pelos seus frutos eu tenho a qualidade dessa árvore. E se eu sei, pela revelação divina ou por interpretação das Escrituras, a árvore que não produz o bom fruto, ou a árvore que não frutifica do Espírito, mas somente da carnalidade, esta com certeza vai ser lançada no fogo. Essa deixará de existir eternamente. E somente os que estão plantados junto aos ribeiros de água, que meditam de dia e de noite na palavra de Adonai, na Torá de Elohim, esses sim serão como árvores plantadas, como árvores que têm estabilidade moral, que têm estabilidade emocional e que têm estabilidade intelectual. O seu amor não é filantrópico. O seu amor não é erótico. O seu amor não é familiar. O seu amor é o amor ágape, o amor incondicional, que ama independente do que o ser humano pratica, independente do que o ser humano faz, independente da sua vitimização de sua própria carnalidade. Porque o maior inimigo do homem é o próprio homem. O maior inimigo do homem habita dentro do homem, que é, querido, a herança adâmica, as obras da carne, que combatem diariamente contra o teu espírito, para que você não venha frutificar o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a bondade e a longanimidade. Querido, a fidelidade como fé nos faz encarar a vida de uma forma inteligente. A fidelidade nos produz um caráter sólido, edificado e protegido de todas as intempéries da vida. Nós sabemos, querido, que Deus é fiel e que precisamos desta fidelidade que nos faz estar preparado para todas as intempéries da vida. Se você crê em Yeshua, Yeshua disse: aquele que ouve e pratica estas minhas palavras, que ele manifestou no monte, querido, das Oliveiras, ou o Sermão do Monte, não tenho certeza se era o das Oliveiras, mas no monte, ele disse que aqueles que praticarem estas minhas palavras, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, no final do capítulo 7, ele diz que terá uma vida com estabilidade. Terá uma fé como os montes de Sião que não se abalam, que deita em seu travesseiro seguro, porque sabe que só Deus lhe faz dormir em segurança. Quem consegue dormir, querido, sabendo que sua casa está edificada sobre uma areia? Quem consegue dormir durante uma tempestade? Quem consegue dormir durante, querido, um furacão? Quem consegue dormir sossegado, querido, diante de uma enchente que bate contra a casa? Quem consegue? Quem consegue? Somente aqueles que têm a certeza. Somente aqueles que têm, querido, convicção de que a praticidade da sua vida diária é uma prática que consolida e firma, querido, a sua vida sobre uma rocha.
a rocha da verdade, que liberta, que muitas vezes nos confronta, é doída. Ela muitas vezes nos fere e nos corta, mas como um cirurgião, para arrancar de nós os cânceres da vida, que adquirimos através de nossas ignorâncias diante a palavra de Deus. Meu amado, observe os frutos, e pelos frutos conhecereis o nível do caráter das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas em que você deve depositar sua confiança. Somente os frutos. E o terreno em qual ele está plantado deve, querido, revelar. Deve nos dar a iluminação que a palavra de Deus nos traz para andarmos no caminho dessa vida sem trilharmos, querido, ou sermos absorvidos pela maldade das trevas. Glória a Deus, como diz o cabo Daciolo, glória a Deus, glória a Deus, por eu conhecer as Escrituras, por eu conhecer o poder de Deus. E naquele dia, não ser vítima do meu próprio relaxamento, da minha própria, querido, irresponsabilidade, de buscar os ensinamentos de Yeshua, Hamashia, Ramalé, Ramalé, de buscar os ensinamentos de Yeshua, de Jesus, o Hamashia, o Messias, o Rei ungido, que veio a esta terra trazendo ensinamentos profundos, que desequilibrou toda a estrutura religiosa da época e que hoje ainda continua destruindo todo o poder religioso, escravizador, manipulador, comercializador de fé, todo o poder que gera pessoas que se acham elite, que se acham santíssimos, que se acham dono da verdade. Eu não vi uma religião sequer. Uma que pode se autodeterminar dona da verdade. Porque a verdade, ela não foi dada a uma instituição. A verdade foi dada a uma pessoa. Ao Logos encarnado, ao Verbo de Deus. A palavra de Deus encarnada, que como um alto-falante, saiu dos lábios de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a paz, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo e todas as consolações, proteções de Deus sejam na vida de todos vós. Shalom Adonai.